Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema será sobre os neurônios e o impulso nervoso, tá? Então, imagine todas as reações desencadeadas no corpo de uma pessoa que escuta a seguinte frase: o almoço está servido. A mensagem chega às orelhas e é transmitida ao sistema nervoso, que analisa a informação e comanda uma série de ações, como lavar as mãos antes de sentar-se à mesa, servir-se, mastigar, saborear a comida, conversar com as pessoas ao redor, né? E assim por diante. Então, são ações que envolvem, né, os nossos sentidos. Então, olhem só, as orelhas, os olhos, o nariz, a língua e a pele são os órgãos responsáveis, respectivamente, pelos seguintes sentidos: audição, visão, olfato, gustação e tato, né? Daí, olhem só, né? Todas as reações descritas acima, tá? Ao ouvir a seguinte frase, o almoço está servido, né? São comandadas pelo sistema nervoso a partir de mensagens conduzidas pelos neurônios, que são as principais células desse sistema. Se a gente observar aqui na nossa imagem, isso aqui é um neurônio, tá? E ele tem as suas partes. Ele tem o dendrito, o corpo celular, o axônio, né? As células envolvendo o axônio, né? Nós vamos aí discutir ao longo da nossa conversa, né? Há uma região do neurônio chamada de corpo celular, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Onde se localizam o núcleo e boa parte do citoplasma, né, dessa célula. Do corpo celular saem dois tipos de prolongamentos. Então, do corpo celular, que é essa estrutura aqui, ó, vou colocar bem em cima aqui, ó, como se fosse uma estrela, tá? Saem aí duas partes, uma parte chamada dendritos, que são essas ramificações, tá? Então, são os detritos, e abaixo, tudo isso aqui, ó, é chamado de axônio, perfeito? Nessa imagem aqui do lado, ó, nós já temos um corpo humano, né, mostrando aí as partes do sistema nervoso, né, e aí nós temos a região da cabeça, que tecnicamente, né, se fala encéfalo, e aí nós temos vários órgãos ali dentro. Nós temos a região aqui, ó, da medula espinal, né, e daí nós temos aqui os risquinhos que a gente pode observar aqui na perna, né, nos braços, que são os nervos, perfeito? Quando um neurônio recebe um estímulo vindo de algum órgão dos sentidos, né, por exemplo, como dos olhos, das orelhas ou da pele, ocorrem mudanças que percorrem rapidamente as partes dos neurônios, tá? Ou seja, os dendritos e o corpo celular e o axônio. Então, toda essa célula, ela vai ter aí vai ser acionada. E aí, com isso, forma o que chamamos de impulso nervoso. Se a gente observar, né, a imagem, nós temos o que, ó? O impulso nervoso, né? Ele passa deste sentido até o neurônio seguinte, que passa para o neurônio seguinte, que passa para o neurônio seguinte. Então, vamos observar aqui, ó, esse que está bem no meio, esse neurônio que está bem no meio. Ele recebe o impulso nervoso do neurônio de trás, tá? Pelos seus dendritos, passa pelo corpo celular e este encaminha para o axônio. Quando chega no seu axônio, o neurônio ele passa para os dendritos do neurônio seguinte, vai para o corpo celular e aí passa pelo axônio, certo? Então, o que que acontece? Né? Isso aqui é o nosso movimento, né, do impulso nervoso pelos nossos neurônios. Então, só recapitulando, ele chega pelo dendrito, corpo celular e sai pelo axônio.
Ok? Vamos dar continuidade, então. O impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para o outro, ou para um músculo ou glândulas, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento, ou fazendo a glândula eliminar um produto, que é a sua secreção, né? Quando o impulso nervoso chega à ponta de um axônio, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Certas substâncias chamadas mediadores químicos ou neurotransmissores. Então, eu posso usar esses dois termos, né? Então, os mediadores químicos, ou também chamados de neurotransmissores, estimulam outro neurônio, né? Outro neurônio. Então, aqui, quando eu chego um impulso nervoso, essas substâncias vão estimular um neurônio seguinte, né, a dar continuidade com o impulso nervoso através do quê? Dos dendritos, do corpo celular e daí dos axônios. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Desta forma, o impulso passa de um neurônio a outro muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, isso aí leva cerca de 1 milésimo de segundo, né? A região de aproximação entre dois neurônios é chamada de sinapse. É pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para o outro. Então, essa região aqui, agora deixa eu mostrar aqui, ó. Esta região aqui, aonde ocorre, né, a chegada do axônio de um neurônio e o início do detrito do outro neurônio, né, é uma região aonde os neurônios, essas células, elas não se encostam, elas ficam bem próximas, mas não chegam a se encostar. Quem vai fazer essa passagem de informação, né, de uma célula para outra, são os neurotransmissores ou os mediadores químicos, perfeito? Só abrindo um parêntese aí para a questão dos impulsos, né? O sistema nervoso tem uma organização impressionante, tá? São bilhões de neurônios e cada qual recebendo impulsos de muitos outros. Então, constantemente nós estamos recebendo informações externas, né, que são transmitidas aí. Quando a gente fala externa, a gente recebe elas pelos nossos órgãos do sentido. E aí elas são encaminhadas para o nosso sistema nervoso, né, para que a gente possa poder fazer essa leitura e saber como reagir a determinadas informações. Perfeito? Os cientistas descobriram que em muitas alterações do sistema nervoso, a quantidade dos neurotransmissores fica alterada. Essas alterações também podem ser provocadas pelo consumo habitual de substâncias psicoativas, né? Antes de encerrar aí com vocês, queria só falar um pouquinho sobre a anestesia, tá? Se você já extraiu um dente, né, ou tomou pontos para fechar um corte, deve saber, né, da importância da anestesia utilizada para aliviar a dor durante este procedimento, né? Alguns tratamentos médicos só foram possíveis com a descoberta de processos que eliminam ou diminuem a dor. Os anestésicos funcionam geralmente bloqueando, né, a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Nas civilizações antigas, por exemplo, do Egito e da Síria, alguns tipos de plantas já eram utilizadas para aliviar a dor. A anestesia moderna, então, ela começou no século XVIII com os trabalhos do cientista inglês Joseph Priestley, né? Em 1733, que ele nasceu e ele faleceu em 1804, então foi ali nesse período. E de uma outra pessoa, que foi um químico inglês, Alfred Davy, né? Que também viveu aí mais ou menos nesse mesmo período. Quer dizer, ele é um pouquinho depois, né? Porque ele é de 1778 a 1829. Eles, né, num determinado momento da vida, né, trabalharam junto e conseguiram o quê? Isolar o óxido nitroso, um gás que ficou conhecido como gás hilariante, por provocar o quê? O acesso de riso. Com o tempo, novos anestésicos foram desenvolvidos, tornando possível cirurgias mais longas
e complexas. Imagine como seria a nossa vida sem, né, a anestesia, porque hoje vários procedimentos são realizados, né, na medicina. Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.